A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. É a palavra que tem resposta para nós. Estamos trabalhando o livro de Jó, estamos vendo a história de Jó. Em algum momento ela se identifica comigo e com você. Se você for ver amanhã, bom dia, ou à tarde, boa tarde, ou à noite, boa noite. Vamos interagir? Capítulo 9 hoje, do 1 ao 24, onde o tema é: às vezes as provações é tão forte que ficamos perdidos. E Jó começou a conversar novamente, seus três amigos, O último foi Bildade, a crítica a Jó pelo pecado de Jó, e não era pecado. Porque no início, quando o Senhor pergunta a Satanás de onde ele vem, que diz: visse meu servo Jó, e diz que Jó era fiel, reto, justo, honesto. Então a pessoa tem todo esse currículo, não tinha ninguém mais fiel na terra do que Jó. E acontece tudo que aconteceu com ele, as provações ficam tão fortes que chega uma hora que ele conversa, não tem mais explicação, fica perdido, sabe? Fica falando, fica angustiado, depressivo, sem esperança. Então, se você está passando por alguma coisa que está nesse sentido, tenha calma, porque na hora certa Deus chega. Vamos ver aqui, capítulo 9, do 1 ao 24. Eu sei muito bem que as pessoas são assim, mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com razão? Era a conversa de Jó para os seus amigos, que Jó tinha razão, que Deus disse que ele era sincero, reto, justo, Quem se atreve a discutir com Deus? Ele pode fazer 1000 perguntas a que ninguém é capaz de responder. Verdade. Ele comenta, e as perguntas dele, assim, a conversa dele com os amigos é uma conversa forte, leal, mas de alguém que está perdido, sem entender nada. A sua sabedoria é profunda, o seu poder é grande. Quem pode desafiar e vencer? Ninguém desafia Deus, na verdade, nem vence. Sem aviso, ele muda de lugar os montes e na sua ira os destrói. Deus faz isso e muito mais. Deus manda terremotos e o chão treme. Ele abala as colunas que sustentam a terra. Deus dá ordem e o sol não nasce. Ele apaga a luz das estrelas. Deus sozinho estendeu o céu. Ele pisou sobre as costas do mar. Deus criou as estrelas em grupos. A ursa maior, as 3 Marias, as 7 cabrinhas, e fez também as estrelas do sul. Então a gente vê que o conhecimento de Jó era grande, de coisas da parte do Senhor. Mas veja que mesmo esse conhecimento não empatou dele passar por essa provação. Você conhece, você é fiel, você trabalha na obra, mas você está passando por tribulações, está ficando perdido ou perdida. Tenha calma. O que a gente não entende, a gente ora, adora e espera o Senhor agir e responder. Deus faz coisas grandes e maravilhosas. Os seus milagres não têm fim. Deus passa perto de mim e eu não vejo. Ele vai andando e eu não percebo. É verdade. Deus às vezes passa perto da gente. A gente não vê, a gente não percebe. No meio da dor, da tristeza, mas Deus está ali com você e comigo. Se Deus quer ficar com alguma coisa, quem pode impedir? Quem se atreve a perguntar o que está fazendo? Ninguém, porque Deus é Deus. Deus não volta atrás da sua ira, seus pés caem derrotados. Deus não volta atrás da sua ira. A seus pés caem derrotados os aliados dos montes Raabe. Lá em João, a Bíblia diz que o Senhor diz assim: foi-me dado todo poder nos céus e na terra. E Jó está descrevendo aqui de uma forma gloriosa a grandeza de Deus. Mesmo ele perturbado, mesmo ele depressivo, mesmo ele sem esperança. Quem sou eu, então, para responder a Deus? Onde vou achar palavras para discutir com ele? Ninguém nem tem palavra, nem é louco discutir com o Senhor. Se a sua situação não tem resposta, descanse ou chore. Espere Deus responder. Ainda que eu tivesse razão, eu não responderia. Ele é o meu juiz. Só posso
pedir misericórdia. É verdade. A sua situação ou a minha, por mais que sejam as provações grandes, estamos perdidos, peça misericórdia, o adore. Não faça igual aqueles 10 leprosos que 9 foi embora e só voltou um para agradecer. O que a gente não entende, a gente se cala. Ainda que eu clamasse, chamasse ao tribunal e ele se apresentasse, não acredito que ouviria o meu caso. É muito interessante essas perguntas, essa resposta de Jó. Deus me esmaga com sua tempestade, sem motivo aumenta as minhas feridas. Ele não me deixa nem respirar, enche de amargura a minha vida. Farei uso da força? Ele é forte. Chamarei Deus ao tribunal? Quem o obrigaria a comparecer? Muito interessante, né? Porque ele mesmo fala da grandeza de Deus e fala que Deus é o Senhor e que ele não é louco fazer essas coisas. Mas tudo isso era uma forma dele expressar a grandeza de Deus. Tudo isso era uma forma dele dizer, eu não estou entendendo nada. Como muitas vezes eu e você não entende. Então espere em silêncio e nada de murmurar. Sou inocente e sincero, mas as minhas palavras me condenariam e me declararia culpado. Porque ele não saberia se expressar diante de Deus, mesmo sendo inocente. Ninguém sabe. Por isso que é melhor adorar e ficar em silêncio. Sou inocente, mas não me importo com isso. Estou cansado de viver. Ele diz aqui 2 vezes que é inocente. E essa última ele diz aqui no 21, estou cansado de viver. Porque a tristeza era tão grande, as provações eram tão grandes que ele estava perdido. Se por algum motivo você se encontra assim, é hora só de adorar, ou chorar e ficar em silêncio. Porque vai ter resposta do Senhor. Ele não fica devendo nada a ninguém. Para mim é tudo a mesma coisa. Por isso digo que Deus destrói tanto os bons como os maus. Veja como ele estava perdido, né? Assim, triste, sem saber o que falar. Se de repente uma desgraça mata pessoas inocentes, Deus ri. Já pensou o que ele falou? Que Deus ri. Deus não ri. Deus sabe de todas as coisas. Deus entregou o mundo nas mãos dos maus e cobriu os olhos dos juízes com uma venda. E se não foi Deus, quem fez isso então? Quem foi? Ele quis dizer que Deus entregou o mundo aos maus nesse momento e que o juiz não faz justiça, né? Porque Deus tampou os olhos dele. Mas tudo isso foi um desabafo por conta de perca dos filhos, perca de todos os seus bens, agora enfermidade, sua esposa revoltada, aqueles amigos ali julgando ele, dizendo que era pecado. Então ele era humano como eu e você é. Não tinha como ele ser tão perfeito assim. Por mais fosse justo, honesto e reto. Então que eu digo a você que Jó também teve sua hora de lamentação, de depressão, de tristeza, de querer morrer. Mas Deus estava com Jó. Deus está conosco. Essa provação vai passar. Mesmo que a gente não esteja entendendo agora, mas vai vir resposta de Deus. Amém? Amanhã terminaremos. O amanhã vamos para o capítulo 10. Mas Deus está no controle de tudo. O verso 35 desse capítulo 9 diz: Então eu falarei e não terei medo, pois a minha consciência não me acusa. Interessante, né? Aí o 34 diz: Ó Deus, para de me castigar, não me encha de medo com os teus terrores. Ele desabafava com Deus toda hora. Deus não é um ser humano como eu. É por isso não posso responder-lhe. Não podemos resolver a nossa questão no tribunal. Para nós dói, não há um juiz que possa julgar a mim e a Deus. Mas ele diz algo muito interessante nesse 34. Ó Deus, para de me castigar. Não me encha de medo com os teus terrores. Gente, sério, desabafo de Jó. No último versículo que eu já li, eu vou repetir. Então eu falarei e não terei medo, pois a minha consciência não me acusa. Jó falava tudo aquilo, mas a consciência dele não acusava ele, porque ele era reto, ele era íntegro. Mas amanhã, no capítulo 10, diz assim, vou me desabafar. Mais uma vez, Jó fala. As lutas vêm, os questionamentos da gente vêm. Só não podemos deixar Deus nem ultrapassar.
Não confundir liberdade que temos com Cristo com libertinagem. Quando não entendemos nada, a gente vai chorar e vai esperar. Porque quando a gente menos esperar, menos, sabe? No piscar de olho, de repente de Deus chega. Todo milagre acontece e toda dor passa. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.